Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Parecemos moscas no mel, porque a vida é doce. Não queremos soltá-la, mas quando mais nos ligamos a ela, mais presos, limitados e frustrados ficamos. Amamos e odiamos a vida ao mesmo tempo. Nós nos apaixonamos por pessoas e por bens materiais só para sermos torturados pela ansiedade que causam. O conflito não é entre nós e o universo ao redor, é entre nós e nós mesmos. Pois a natureza intratável está tanto em volta quanto dentro de nós. A vida exasperadora, que é adorável e perecível, agradável e dolorosa, uma bênção e uma maldição, também é a vida do corpo. É como se fôssemos divididos em duas partes. De um lado, o eu, consciente, intrigado e perplexo, a criatura pega na armadilha. Do outro lado, mim. E mim é uma parte da natureza. A carne teimosa com todas as suas limitações, simultaneamente belas e frustrantes. Eu se considera um cara razoável e critica a perversidade de mim o tempo todo. Por ter paixões que dão problema para eu, por se sujeitar com tanta facilidade a doenças irritantes e dolorosas, por ter órgãos que se desgastam e por ter apetites que nunca se satisfazem, de forma que tentar juntá-los de uma vez por todas em um único pacote é a receita para ficar doente. Talvez a coisa mais irritante a respeito de mim, a respeito da natureza e do universo, é que ele nunca vai sossegar. É como uma mulher bonita que nunca vai ser pega e cujo charme consiste justamente na esquiva, pois o caráter perecível e imutável do mundo é indissociável do que o faz vivo e digno de amor. É por isso que os poetas costumam atingir o ápice quando falam da mudança, da transitoriedade da vida humana. A beleza desse tipo de poesia transcendente, um toque de nostalgia que dá um aperto na garganta. Nosso espetáculo acabou. Os atores que representaram para nós são como eu havia te prevenido que seriam espíritos. E todos sumiram, desapareceram. E assim como o fundamento sem base dessa visão, as torres encimadas por nuvens, os maravilhosos palácios, os templos solenes, todo este grande globo, sim, com tudo dentro, vai se dissolver e assim como esse desfile material, vai se apagar sem deixar rastro. Não é bonito só por causa da sucessão de imagens melódicas, e o tema da dissolução não é esplendoroso só por causa das coisas que são dissolvidas. A verdade é que as imagens, embora belas em si mesmas, ganharam vida ao se dissolver. O poeta pega a solidez estática das imagens e transforma uma beleza de outra forma seria apenas arquitetônica em música, que assim que é tocada, morre. As torres, os palácios e os templos passam a ser vibrantes e se rompem por causa do excesso de vida dentro deles. Passar é viver, permanecer é continuar, é morrer. A não ser que um grão de milho caia na terra e morra, continua sem frutos. Mas ao morrer, produz muitos frutos. Os poetas perceberam a verdade, ou seja, que vida, mudança, movimento e insegurança são os vários nomes da mesma coisa. Nessa esfera, mais que em qualquer outra, verdade é beleza, pois movimento e ritmo fazem parte da essência de tudo que é digno de amor. Na escultura, na arquitetura e na pintura, a forma se basta, mas mesmo assim,
O olho encontra prazer na forma só quando ela contém certa falta de simetria. Quanto por mais petrificada que seja, parece estar em pleno movimento. Dessa forma, não é uma inconsistência estranha e um paradoxo antinatural que eu resista à mudança em mim e no universo ao seu redor? Pois mudança não é só uma força de destruição. Toda forma é, na verdade, um paradigma de movimento. E todo ser vivo é como um rio, que se não se dissipasse, nunca poderia se encher. A vida e a morte não são forças opostas, são simplesmente dois jeitos de se ver a mesma força, pois o movimento da mudança é tanto construtivo quanto destrutivo. O corpo humano vive porque é um conjunto de movimento, circulação, respiração e digestão. Resistir à mudança, tentar se apegar à vida, é, portanto, como prender a respiração. Se você não parar, acaba se matando. Pensando em nós mesmos, como divididos em eu e mim, é fácil esquecer que a consciência também vive porque está em movimento. É tanto parte e produto do rio da mudança, quanto o corpo e todo o mundo natural. Olhando com cuidado, é possível ver que a consciência, o que chamamos de eu, é na verdade um rio de experiências, de sensações, pensamentos e sentimentos em constante movimento. Mas como essas experiências incluem memórias, temos a impressão de que eu é algo sólido e fixo, como uma tábua em que a vida está escrevendo um registro. Mesmo assim, a tábua se movimenta junto com o dedo que escreve, assim como o rio flui em pequenas ondas, de forma que a memória é como um registro escrito na água. Uma história que não é feita de caracteres rígidos, mas de ondas postas em movimento por outras ondas que são chamadas de sensações e de fatos. A diferença entre eu e mim é basicamente uma ilusão da memória. Na verdade, eu e mim têm a mesma natureza. É parte do nosso ser, assim como a cabeça é parte do corpo. Mas se isso não for percebido, eu e mim, a cabeça e o corpo, se estranham um com o outro. Eu não vai entender que também faz parte do rio da mudança e, para entender o mundo e a experiência, vai tentar consertá-lo. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Teremos então uma guerra entre consciência e natureza, entre o desejo de permanecer e a existência do fluxo. Essa guerra pode ser completamente fútil e frustrante, um círculo vicioso, porque é um conflito entre duas partes da mesma coisa. Necessariamente, acaba em pensamento e ação, em círculos que vão a lugar nenhum, cada vez mais rápido. Pois quando não conseguimos ver que nossa vida é mudança, nos colocamos contra nós mesmos e acabamos como o Ouroboros, a cobra confusa que tenta comer o próprio rabo. O Ouroboros é o símbolo perene de todos os ciclos viciosos, de todas as tentativas de partir o ser e fazer com que uma parte domine a outra. Por mais que lutemos, consertar nunca vai fazer com que a mudança seja compreensível. O único jeito de entender a mudança é mergulhar nela, mover-se com ela e entrar na dança. A religião, como a maioria de nós conhece, obviamente tenta entender a vida com fixidez. Tenta dar sentido a esse mundo mutável ao relacioná-la com um Deus imutável.
e definindo sua meta e seu propósito como uma vida imortal, em que o indivíduo se une com a natureza imutável da divindade. Dá-lhe, Senhor, o eterno descanso e que a luz perpétua os ilumine. Da mesma forma, tenta entender os rodopios da história ao relacioná-los com as leis fixas de Deus, cujo mundo dura para sempre. Arrumamos um problema para nós, mesmo ao misturar o inteligível com a ideia da fixidez. Achamos que é impossível entender a vida, a não ser que o fluxo de eventos possa caber, de algum jeito, em uma moldura de formas rígidas. Para ser significativa, a vida tem que ser compreensível em termos de leis e ideias fixas. E elas, por sua vez, devem corresponder a realidades externas e imutáveis por trás da cena cambiante. Mas se é isso que significa entender a vida, estamos nos dando a tarefa impossível de fixar o fluxo. Antes de descobrir se há um jeito melhor de entender nosso universo, devemos ver com clareza como essa confusão entre sentido e fixidez se deu. A raiz do problema é que desenvolvemos a capacidade de pensar de forma tão rápida e unilateral que esquecemos a relação adequada entre ideias e eventos, palavras e coisas. O pensamento consciente criou um mundo próprio, e quando esse mundo entra em conflito com o mundo real, temos a sensação de grande discordância entre eu, o pensador consciente, e a natureza. Esse desenvolvimento unilateral do ser humano não é exclusivo de intelectuais ou de gente cabeça, que são os exemplos extremos de uma tendência que afeta a nossa civilização por completo. O que esquecemos é que pensamos e palavras são convenções, e que é fatal levar convenções a sério demais. Convenções são conveniências sociais, como, por exemplo, o dinheiro. O dinheiro acabou com as demais. Confundi-lo com... O dinheiro acabou com as inconveniências do escambo. Mas é absurdo levar o dinheiro a sério demais. Confundi-lo com riqueza de verdade. Porque não faz bem comer dinheiro nem vestir dinheiro como se fosse roupa. O dinheiro é mais ou menos estático, pois ouro, prata e papel moeda ou um saldo bancário podem sossegar por bastante tempo. Mas riqueza de verdade, como comida, é perecível. Dessa forma, uma comunidade pode possuir todo o ouro do mundo, mas se não cuidar da colheita, vai passar fome. Mais ou menos da mesma forma, os pensamentos, as ideias e as palavras são moedas das coisas reais. Não são as coisas. E, embora as representem, não correspondem nada a elas em vários aspectos. O mesmo que vale para a relação entre dinheiro e riqueza, vale para a relação entre pensamentos e coisas. Ideias e palavras são mais ou menos fixas, enquanto coisas reais mudam. É mais fácil dizer eu do que apontar para o próprio corpo e dizer quero. É mais fácil que tentar indicar um sentimento indefinido na boca e no estômago. É mais conveniente dizer água do que levar um amigo até um poço e fazer gestos condizentes. Também é conveniente concordar com o uso das mesmas palavras para as mesmas coisas e manter essas palavras fixadas, apesar da constante mudança das coisas que indicamos. No começo, o poder das palavras deve ter parecido mágico e, de fato, os milagres urdidos pelo pensamento verbal justificam essa impressão. Que maravilha deve ter sido ficar longe das inconveniências da língua de sinais e chamar um amigo, simplesmente fazendo um barulho, o nome dele. Não espanta que nomes tenham sido considerados manifestações assombrosas de poder sobrenatural e que as pessoas identificassem o nome com a própria alma ou o usassem para invocar forças espirituais. Na verdade, o poder das palavras subiu à cabeça do ser humano em mais de uma maneira. Definir se tornou quase a mesma coisa que entender. Ainda mais importante, as palavras permitiram que o ser humano se definisse, rotulasse certas partes da sua experiência como eu.
Talvez esse seja o significado da antiga intenção do nome com a alma, pois definir é isolar, tirar formas complexas do fluxo da vida e dizer, isso sou eu. Ao se nomear e se definir, o ser humano sente que tem uma identidade. Dessa forma, ele começa a se sentir como as palavras, separado e estático, como completo em relação ao mundo fluido e real na natureza. Com o sentimento de separação, começa o sentimento de conflito entre o ser humano, de um lado, e a natureza do outro. Linguagem e pensamento se envolvem no conflito. E a mágica que faz com que possa chamar alguém, nomeando, passa a ser aplicada ao universo. Esses poderes são nomeados, personificados e invocados na mitologia e na religião. Os processos naturais se tornam inteligíveis porque todos os processos regulares, como a rotação das estrelas e as estações do ano, podem ser encaixados em palavras e atributos à atividade dos deuses ou de Deus, a palavra eterna. Mais tarde, a ciência emprega o mesmo procedimento, estudando todo tipo de regularidade do universo, nomeando, classificando e fazendo uso disso de formas ainda mais miraculosas. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Porém, como faz parte do modo de usar e da natureza das palavras e das ideias serem fixas, definidas e isoladas, é extremamente difícil descrever a característica mais importante da vida, o movimento e a fluidez. Assim como o dinheiro não representa o que a comida tem de perecível e comestível, as palavras e os pensamentos não representam o vigor da vida. A relação entre ideias e movimento é parecida com a diferença entre uma pessoa de verdade, correndo, e um filme que mostra a corrida como uma sequência de imagens paradas. Lançamos mão da convenção das imagens paradas toda vez que queremos pensar sobre qualquer corpo em movimento, como um trem, ou descrevê-lo notando que, em um tempo X, ele está em um lugar Y. Mas não é verdade. É possível dizer que um trem está em um ponto específico agora, mas dizer agora tomou tempo, e durante esse tempo, não importa quão breve, o trem continuou se movendo. Só é possível dizer que um trem em movimento realmente está, isso é, que ele para, em um ponto específico por um momento específico, se ambos forem relativamente pequenos. Mas pontos infinitamente pequenos e momentos fixos são sempre imaginários, pertencendo mais à teoria matemática que ao mundo real. É bastante conveniente para cálculos científicos pensar em um movimento como uma série de impulsos ou paradas minúsculas. Mas a confusão surge quando o mundo descrito e medido por tais convenções passa a ser identificado com o mundo da experiência. Uma série de paradas não transmite o vigor e a beleza essenciais ao movimento, a não ser que seja posta em movimento rápido diante de nós. A definição, a descrição, deixa de fora a coisa mais importante. Por mais úteis que essas convenções sejam, no que diz respeito a cálculos, a linguagem e a lógica, absurdos surgem quando pensamos que o tipo de língua que usamos, ou o tipo de lógica com o qual raciocinamos, pode explicar o mundo físico.
Parte da frustração do ser humano é ter se acostumado a esperar que a língua e o pensamento ofereçam explicações que estão além das suas capacidades. Querer que a vida seja inteligível, nesse aspecto, é querer que ela seja algo que não é vida. É preferir um filme ao homem de verdade correndo. Sentir que a vida não tem sentido, a não ser que eu possa ser permanente, como se apaixonar por 1 milímetro. Palavras e medidas não dão vida, apenas a simbolizam. Por isso, qualquer explicação do universo, expressa em linguagem, é circular e deixa as coisas mais essenciais sem explicação e sem definição. O próprio dicionário é circular. Define palavras em termos de outras palavras. O dicionário se aproxima um pouco da vida, quando junto com a palavra traz uma foto. Mas podemos notar que todas as fotos no dicionário estão ligadas a substantivos e não a verbos. Uma ilustração do verbo correr teria que ser uma série de imagens estáticas, como em um gibi, pois palavras e imagens estáticas não podem definir nem explicar um movimento. Até mesmo os substantivos são convenções. Não se define a coisa real e viva ao associá-la com o barulho pessoa. Quando dizemos isso, apontando, é uma pessoa. A coisa que apontamos não é uma pessoa. Para maior clareza, deveríamos ter dito. Isso é simbolizado pelo som pessoa. O que então é isso? Não se sabe. Quer dizer, não se pode definir de nenhuma forma fixa. Embora, em outro sentido, conheçamos a resposta como nossa experiência imediata. Um processo fluido, sem começo nem fim definíveis. Nada além de convenções me convence de que eu sou apenas esse corpo, preso no espaço pela minha pele, e no tempo pelo nascimento e pela morte. Onde eu começo e termino no espaço? Estou ligado ao sol e ao ar de um jeito que é parte tão vital da minha existência quanto o meu coração. O movimento do qual sou um paradigma ou uma circunvolução começa incontáveis eras antes do evento, isolado por convenção, chamado nascimento, e vai continuar muito tempo depois do evento chamado morte. Só palavras e convenções podem nos isolar dessa coisa completamente indefinível que é tudo. Essas palavras são úteis desde que as tratemos como convenções e saibamos usá-las como linhas imaginárias de latitude e longitude, que estão desenhadas nos mapas, mas não podem ser encontradas na Terra. Mas sua prática, todos ficamos encantados pelas palavras. Nós as confundimos com o mundo real, como se o mundo fosse feito de palavras. Como consequência, ficamos desalentados e perplexos quando elas não cabem. Quanto mais tentamos viver no mundo das palavras, mais isolados e sozinhos nos sentimos. Mais toda a alegria e vitalidade das coisas é trocada por mera certeza e insegurança. Por outro lado, quanto mais somos forçados a admitir que vivemos mesmo no mundo real, mais nos sentimos ignorantes, indecisos e inseguros a respeito de tudo. Não pode haver sanidade, porém, se a diferença entre esses dois mundos não for reconhecida, o escopo e as propostas da ciência são horrendamente incompreendidos, quando o universo que ela descreve é confundido com o universo em que os seres humanos vivem. A ciência fala de um símbolo do universo real, e esse símbolo funciona mais ou menos como dinheiro. Traz melhorias práticas que economizam um tempo conveniente. Mas quando dinheiro e riqueza, realidade e ciência se confundem, o símbolo se torna um fardo. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo.
Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Da mesma forma, o universo descrito pela religião formal, dogmática, não é nada além de um símbolo do mundo real, também construído de distinções verbais e convencionais. Separar uma pessoa do resto do universo é uma separação convencional. Querer que uma pessoa seja eterna é querer que as palavras sejam a realidade e insistir que uma convenção dure para sempre. Estamos famintos pela perpetuidade de algo que nunca existiu. A ciência destruiu o símbolo religioso do mundo porque, quando os símbolos se confundem com a realidade, formas diferentes de simbolizar a realidade parecem contraditórias. O modo científico de simbolizar o mundo é mais adequado a propósitos utilitários que o modo religioso. Mas isso não quer dizer que tenha mais verdade. É mais verdadeiro classificar coelhos de acordo com a carne ou de acordo com o pelo. Depende do que se queira fazer com eles. O choque entre ciência e religião não mostra que a religião é falsa e a ciência verdadeira. Mostra que cada sistema de definição tem o seu próprio e que nenhum deles domina, de fato, a realidade. E porque a religião tem sido usada incorretamente como meio para alcançar e possuir o mistério da vida, um pouco de descrédito era bastante necessário. Mas no processo de simbolizar o universo, de um jeito ou de outro, por um propósito ou outro, talvez tenhamos perdido a verdadeira alegria e o próprio sentido da vida. Todas as muitas definições do universo têm motivos nas entrelinhas, ao se preocuparem mais com o futuro que com o presente. A religião quer garantir o futuro depois da morte e a ciência quer garantir o futuro até a morte e adiar a morte. Mas amanhã e planos para amanhã não têm sentido nenhum a não ser que se esteja em pleno contato com a realidade do presente, já que é no presente e só no presente que se vive. Não existe realidade a não ser a realidade presente, de forma que mesmo que vivêssemos por eras infinitas, viver para o futuro seria estar enganado eternamente. Mas é só a realidade do presente, esse agora vital e em movimento, que frustra todas as definições e descrições. Eis o mundo real e misterioso que palavras e ideias nunca conseguem esclarecer. Vivendo para o futuro o tempo todo, perdemos contato com a fonte, com o centro da vida e, como resultado, toda a magia de nomear e pensar entrou em um colapso temporário. Os milagres da tecnologia fazem com que vivamos em um mundo frenético, automatizado, que violenta a biologia humana, permitindo que não façamos nada além de perseguir o futuro cada vez mais rápido. O pensamento deliberado se vê incapaz de impedir que o animal dentro do ser humano venha à tona. Um animal mais animalesco que qualquer criatura selvagem, enlouquecido e exasperado pela busca de ilusões. Especialização em verborreia, classificação e pensamento mecanizado faz com que o ser humano perca o contato com muitos dos maravilhosos poderes do instinto que governam seu corpo. Faz, além do mais, que ele se sinta completamente separado do universo e do seu próprio mim. Portanto, quando toca a filosofia, se dissolveu em relativismo e não consegue mais entender o universo de forma fixa. O eu, isolado, se sente terrivelmente inseguro e em pânico, vendo no mundo real uma contradição insossa de si mesmo. Claro que não há nenhuma novidade nesse dilema de descobrir que ideias e palavras não podem sondar o mistério final da vida, que a realidade, ou se preferirmos, que Deus, não pode ser compreendido pela mente finita. A única novidade
é que agora o dilema é mais social que individual. É compartilhado amplamente e não restrito a poucos. Quase toda a tradição espiritual reconhece que chegou o ponto em que duas coisas precisam acontecer. A humanidade precisa abrir mão do eu, que se sente separado, e deve encarar o fato de que não pode entender, quer dizer, definir o mistério. Essas tradições também reconhecem que, além desse ponto, há uma visão de Deus, que não pode ser colocada em palavras e que é, sem dúvida, algo completamente diverso de um senhor fulgurante em um trono de ouro ou da luz ofuscante de um relâmpago literal. Também apontam que essa visão é uma restauração de algo que já tivemos e perdemos, por não ter dado ou não ter conseguido dar valor. Essa visão é, portanto, a consciência clara desse objeto indefinível que chamamos de vida, realidade presente, grande rio, o eterno agora, consciência sem o sentimento de separação. No momento em que dou o nome, não é mais Deus. É homem, árvore, verde, preto, vermelho, macio, duro, comprido, pequeno, átomo, universo. Não é difícil concordar com qualquer teólogo que deplore o panteísmo que os frutos do mundo, da verborreia e da convenção, as várias coisas concebidas como entidades fixas e distintas, não são Deus. Se alguém me pedir para mostrar Deus, vou apontar para o sol, para uma árvore ou para uma minhoca. Mas se alguém disser, quer dizer então que Deus é o sol, a árvore, a minhoca e tudo mais? Vou ter que responder que essa pessoa não entendeu absolutamente nada. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. O que é experiência? O que é vida? O que é movimento? O que é realidade? Para esse tipo de pergunta, devemos dar a resposta de Santo Agostinho para o que é tempo? Eu sei, mas quando me perguntam, não sei mais. Experiência, vida, movimento e realidade são alguns dos sons usados para simbolizar a soma de sensações, pensamentos, sentimentos e desejos. E se alguém pergunta o que são sensações, etc., só posso responder, não seja bobo, você sabe muito bem. Não dá para continuar definindo as coisas sem parar, senão vamos ficar rodando em círculos. Definir significa fixar, e pensando bem, a vida real não é fixa. O fim do capítulo anterior insinua que a coisa fundamental, que não pode ser definida nem fixa, pode ser representada pela palavra Deus. Se isso for verdade, sabemos o que é Deus, o tempo todo. Mas, quando começamos a raciocinar a esse respeito, não sabemos mais. Pois quando começamos a pensar sobre experiência, tentamos fixá-la em formas e ideias rígidas. É o velho problema de tentar fazer pacotes de água ou colocar o vento dentro de uma caixa. Ainda assim, a religião sempre ensinou que Deus é algo do qual se pode esperar sabedoria e orientação. Ficamos acostumados à ideia de que sabedoria, quer dizer conhecimento, conselho, informação, pode ser expressa em enunciados verbais formados por instruções específicas.
Se isso for verdade, é difícil ver como sabedoria pode vir de algo impossível de definir. Mas, na verdade, o tipo de sabedoria que pode ser posto na forma de instrução específica equivale muito pouco, e a maior parte da sabedoria que usamos na vida cotidiana nunca nos chegou como informação verbal. Não foi através de enunciados que aprendemos a respirar, engolir, ver, fazer o sangue circular, digerir a comida e resistir a doenças. Mesmo assim, essas coisas acontecem graças aos processos mais complexos e maravilhosos que nenhum conhecimento livresco e nenhuma habilidade técnica pôde reproduzir. Isto é sabedoria de verdade, mas o cérebro tem pouco a ver com ela. É o tipo de sabedoria do qual precisamos para resolver problemas reais e práticos da vida humana. Já fez maravilhas por nós e não tem por que não fazer muito mais. Sem nenhum aparato técnico, sem cálculo para fazer previsões, os pombos-correios conseguem voltar para o puleiro vindo de longas distâncias. Aves migratórias conseguem ir para o mesmo lugar todo ano, e as plantas conseguem inventar dispositivos maravilhosos para lançar as sementes ao vento. É claro que essas coisas não são feitas de propósito, o que significa que não houve plano nem ponderação. Se soubessem falar, os animais e as plantas não conseguiriam explicar como essas coisas são feitas melhor do que um sujeito comum consegue explicar como o coração bate. Os instrumentos que desempenham essas funções são órgãos e procedimentos do corpo, ou seja, de um paradigma de movimento misterioso que não entendemos e não sabemos definir. No geral, contudo, os seres humanos pararam de desenvolver os instrumentos do corpo. Cada vez mais tentamos nos adaptar à vida através de ferramentas externas e tentamos solucionar nossos problemas pelo pensamento consciente, mais do que através do domínio técnico inconsciente. Isso é muito menos vantajoso do que gostamos de supor. Existem, por exemplo, mulheres primitivas capazes de dar à luz a uma criança enquanto trabalham no campo, e depois de fazer as poucas coisas necessárias para garantir que o bebê fique seguro, aquecido e confortável, continuam o trabalho. Por outro lado, a mulher civilizada precisa ser levada para um hospital complexo e lá, rodeada por doutores, enfermeiras e por incontáveis engenhocas, ela expulsa o coitado para o mundo em longas contorções e dores excruciantes. É verdade que a asepsia impede que muitas mães e crianças morram, mas por que não podemos ter asepsia e o método natural e fácil de dar à luz? A resposta para essa pergunta e para outras parecidas é que fomos ensinados a negligenciar, desprezar e violentar nosso corpo e a colocar toda a confiança no cérebro. Na verdade, a doença peculiar da pessoa civilizada poderia ser descrita como uma obstrução ou um cisma entre o cérebro, sobretudo o córtex, e o resto do corpo. Isso corresponde à divisão entre eu e mim, pessoa e natureza, e à confusão do Ouroboros, a cobra confusa que não sabe que o rabo e a cabeça andam juntos. Felizmente, há pelo menos 2 cientistas que chamaram atenção para essa cisão nos últimos anos, a saber, Lancelot Law White e Trigant Burrow. White chama essa doença de dissociação europeia, não porque seja exclusiva da sociedade euro-americana, mas porque é especialmente característica dela. Tanto White quanto Burrow fizeram uma descrição ou um diagnóstico clínico da cisão, cujos detalhes não cabem aqui. Diz basicamente, em linguajar médico, que deixamos o pensamento racional se desenvolver e dominar a vida sem qualquer proporção com o papel desempenhado pela nossa sabedoria instintiva, que estamos deixando cair na atrofia. Como consequência, o indivíduo está em guerra contra si mesmo.
O cérebro deseja coisas que o corpo não quer, e o corpo deseja coisas que o cérebro não permite. O cérebro dá instruções que o corpo não segue e o corpo envia impulsos que o cérebro não consegue entender. De um jeito ou de outro, o sujeito civilizado concorda com São Francisco, ao pensar no corpo como um irmão burro. Mas até mesmo os teólogos reconhecem que a fonte do mal e da estupidez não está no organismo físico como um todo, mas no cérebro separado, dissociado, que eles chamam de vontade. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Quando comparamos o desejo humano com o animal, encontramos várias diferenças extraordinárias. O animal tende a comer com o estômago e o ser humano com o cérebro. Quando o estômago do animal está cheio, ele para de comer, mas o ser humano nunca tem certeza de quando parar. Depois de comer o máximo que a barriga aguenta, continua se sentindo vazio, continua sentindo um comichão por se satisfazer ainda mais. Isso se deve, em grande parte, à ansiedade, a saber que uma provisão constante de comida é incerta. Portanto, coma o máximo que puder, enquanto puder. Isso se deve também a saber que, em um mundo inseguro, o prazer é incerto. Portanto, o prazer imediato de comer deve ser explorado ao máximo, mesmo que prejudique a digestão. O desejo humano tende a ser insaciável. Estamos tão ansiosos por prazer que nunca achamos que basta. Estimulamos os órgãos sensoriais até que fiquem insensíveis, de forma que, se o prazer vai continuar, eles precisam de estímulos cada vez mais fortes. Para se defender, o corpo fica doente de tensão, mas o cérebro não quer parar. O cérebro está em busca da felicidade. E porque o cérebro está muito mais preocupado com o futuro do que com o presente, concebe a felicidade como garantia de um futuro de prazeres indefinitivamente longo. Ainda assim, o cérebro também sabe que não tem um futuro indefinidamente longo, de forma que, para ser feliz, precisa tentar acumular todo o prazer do paraíso e da eternidade em um espaço de poucos anos. É por isso que a civilização moderna é, em quase todos os aspectos, um círculo vicioso. Sua fome é insaciável porque seu estilo de vida a condena à frustração perpétua. Como vimos, a raiz dessa frustração está em viver para o futuro. E o futuro é uma abstração, uma intervenção racional na experiência, que existe apenas para o cérebro. A consciência primária, a mente básica que conhece a realidade em vez de conhecer ideias sobre ela, não conhece o futuro. Vive ancorada no presente e não percebe nada além do que está acontecendo neste momento. O cérebro engenhoso, no entanto, olha para aquela parte da experiência presente, chamada memória, e ao estudá-la, se capacita a fazer previsões. Essas previsões são relativamente tão precisas e confiáveis, por exemplo, todo mundo morre, que o futuro toma uma grande medida de realidade, tão grande que o presente perde o valor. Mas o futuro ainda não chegou e não pode se tornar parte da realidade vivida até que seja presente, já que o que sabemos sobre o futuro é feito de elementos puramente abstratos e lógicos, inferências, palpites e deduções. Ele não pode ser comido, sentido, cheirado, visto, escutado e nem aproveitado de qualquer outro jeito.
Persegui-lo significa perseguir um fantasma em retirada constante. E quanto mais rápida é a perseguição, mais rápido ele corre. É por isso que todos os eventos da civilização estão corridos, porque quase ninguém aproveita o que tem e está sempre procurando cada vez mais. A felicidade, portanto, consistiria não de realidades sólidas e substanciais, mas de elementos abstratos e superficiais como promessas, esperanças e garantias. Dessa forma, a economia racional, projetada para produzir essa felicidade, é um círculo vicioso fantástico, que deve produzir cada vez mais prazeres ou ruir, gerando uma excitação constante dos ouvidos, dos olhos e das terminações nervosas com fluxos incessantes de barulho quase inescapável e distrações visuais. O alvo perfeito para as metas de tal economia é a pessoa que vive com o rádio colado no ouvido, de preferência usando um aparelho portátil, que pode ser carregado para qualquer lugar o tempo todo. Os olhos vagam sem descanso, da televisão para o jornal, dele para a revista, mantendo a pessoa em um tipo de orgasmo sem pausa, através de uma série de relances provocantes de carros que brilham, corpos femininos que brilham e outras superfícies sensuais intermeadas com restauradores de sensibilidade, como se fossem tratamentos de choques. Em lampejos de interesse público, como cenas de execução de criminosos, corpos desfigurados, aviões destroçados, lutas profissionais e prédios em chamas. A literatura ou o discurso que acompanha isso também são produzidos para provocar sem satisfazer, para substituir qualquer gratificação parcial por um novo desejo. Pois esse fluxo de estímulos é projetado para produzir anseios por cada vez mais do mesmo, embora em maior volume e velocidade. E esses anseios nos levam a fazer trabalhos que não têm interesse algum, a não ser o pagamento, para comprar mais rádios extravagantes, carros mais lustrosos, revistas mais superficiais e televisões melhores. Tudo conspirando de um jeito ou de outro para nos persuadir que a felicidade está ao alcance da mão se comprarmos cada vez mais. Apesar do imenso alvoroço e do fluxo nervoso, somos convencidos de que dormir é desperdício de tempo precioso e continuamos a caçar fantasias noite adentro. Os animais passam muito mais tempo cochilando e vagabundando a seu bel prazer. Mas porque a vida é curta, os seres humanos precisam abarrotar os anos com a maior quantidade possível de consciência, atenção e insônia crônica para ter certeza de não perder o último pedaço de prazer estonteante. Não é que as pessoas que se submetem a esse tipo de coisa sejam imorais. Não é que as pessoas que geram esse tipo de coisa sejam exploradores malvados. A maioria delas tem a mesma postura mental dos explorados, com a única diferença de estarem em um cavalo mais caro do carrossel. O problema de verdade é que estão completamente frustradas, pois tentar agradar o cérebro é como tentar beber pelas orelhas. Dessa forma, elas estão cada vez menos capazes de prazer real, cada vez menos sensíveis às alegrias mais agudas e sutis da vida, que são, de fato, extremamente comuns e simples.